Economia. Chegou o grande dia. O Banco Central define hoje o corte na taxa básica de juros do país. O nosso comentarista de economia, Luiz Arthur Nogueira, por aqui. Luiz, para descomplicar, afinal de contas, qual deve ser a decisão do Copom? O palpite para hoje, Luiz? Tiago, aqui a gente explica e descomplica a economia. Bom dia a todos. Como você disse, chegou o grande dia. Ou será um corte de 0,25 ou de meio ponto percentual. Minha opinião, se eu fosse diretor do Banco Central, o meu voto seria por uma queda de meio ponto percentual. Mas a minha intuição indica que vai prevalecer o corte mais modesto de 0,25 ponto percentual, porque a maioria dos integrantes do Copom, essa maioria é conservadora. Vai ser interessante também notar, Tiago, os dois novos integrantes que foram anunciados pelo governo Lula, o Galípolo e o Aquino, que devem votar por esse corte maior de meio ponto percentual. Portanto, eu prevejo que não será uma decisão unânime. Saberemos o resultado hoje, no início da noite. Agora, é importante deixar claro que não tem certo ou errado. Há bons argumentos para as duas decisões. Quem defende um corte mais modesto de 0,25 ponto percentual diz que o futuro fiscal do Brasil ainda está muito incerto, o que é verdade. Diz que o governo Lula não corta gasto, o que atrapalha o Banco Central. Também é verdade. E alega também que é melhor o Banco Central ser conservador e depois acelerar do que ter que voltar atrás. Agora, quem argumenta que já dá para ter um corte maior de meio ponto, como eu, diz que a inflação já está ficando sob controle, que também é verdade, e diz também que a economia brasileira dá sinais claros de forte desaceleração. Então é melhor cortar logo os juros e evitar, por exemplo, uma alta de desemprego do que depois ter que ficar acelerando essa alta. Enfim, não há certo nem errado, o que de fato há são opiniões divergentes. Saberemos a resposta, Tiago, hoje, no início da noite. Pois é, e como você bem disse, o resultado vem no início da noite, ou seja, o mercado ainda não vai acompanhar, não vai reagir a essa decisão, ou seja, a reação só amanhã, é isso, Luiz? Exatamente, a reação na prática só amanhã, portanto hoje será mais um dia de muita especulação, como ocorreu ontem. Quem nos acompanha por imagens observa que o índice Bovespa oscilou bastante e fechou o dia em queda de 0,57% aos 121.248 pontos. Com a queda da Bolsa, houve uma alta do dólar. Então, no próximo gráfico, a gente vai ver o mercado de câmbio. A moeda americana subiu forte, 1,36%, vendida a R$ 4,79. O euro subiu 1,27%, R$ 5,27, e o Bitcoin vale 29.213 dólares. Em resumo, Tiago, hoje muita especulação no mercado financeiro e amanhã a repercussão de fato com o resultado do Copom. Bom, Luiz, estaremos te acompanhando na programação da Jovem Pan, claro, até o fim do dia para saber qual foi a decisão do Copom. Até mais tarde. E girando os nossos comentaristas, temos aqui a Amanda Klein, o Capês também conosco. Amanda, bem-vinda. O Luiz falou com propriedade. Tirando as questões políticas, tecnicamente existem as defesas dos dois lados, né? Oi, Tiago. Bom dia a você, Capês, Paula, nossa audiência da Jovem Pan. Existe sim, Tiago. Tem gente no mercado e gente grande, peixe grande, graúdo, já apostando num corte maior, mais audacioso de meio ponto percentual, e gente que ainda tem uma aposta mais conservadora, baseada no que o Luiz falou, que é um pouco a personalidade dos diretores do Comitê de Política Monetária do Banco Central. A única certeza que todo o mercado e todos os economistas têm é que haverá um corte da taxa de juros, o corte tão esperado, com tanta ansiedade pelo governo Lula. E o governo, claro, está do lado daqueles que esperam uma queda maior de meio ponto percentual. Agora, quando eu falo em peixes graúdos, vou mencionar dois aqui que publicamente já se manifestaram. Tem uma entrevista hoje no jornal Estado de São Paulo com o Ricardo Lacerda, que é o sócio fundador, CEO do BR Partners, que é um grande fundo de investimento. Ele defende a queda de meio ponto percentual, inclusive para evitar uma crise financeira. Ele argumenta que ainda há uma alta inadimplência, tanto por parte de pessoas físicas como jurídicas, e o próprio BTG Pactual enviou um relatório durante essa semana também prevendo um corte de meio ponto percentual, e ele cita várias razões para isso, como um câmbio apreciado, manutenção da inflação da meta de inflação pelo Comitê Monetário Nacional, evolução da reforma tributária, elevação do rating soberano do Brasil pela Fitch, IPCA 15
qualitativamente melhor com inflação de serviços abaixo do esperado. Então, são algumas das justificativas. Portanto, temos dois grandes players do mercado financeiro manifestando publicamente pela queda, apostando na queda, né, vendo espaço para a queda e defendendo isso tecnicamente de meio ponto percentual. Capês, muito bom dia a você, Amanda também. Capês, se o governo cortasse gastos, o Banco Central conseguiria ser mais ousado e cortar mais esses juros? Bom dia, Paula. Bom dia, Tiago. Bom dia, Amanda. Exatamente, Paulo. Os economistas, os especialistas mesmo, divergem, eles estão em dúvida. Então, é uma questão muito mais de perspectiva do que propriamente de ciência. Eu sempre sou favorável a uma medida mais cautelosa, ou seja, devagar e sempre. Vamos aguardar que seja aprovado aí o arcabouço fiscal, se complete a votação e que o Senado consiga melhorar ali a reforma tributária, e aí a gente vai caminhando paulatinamente. Então, talvez nesse momento o corte de 0,25% seja uma medida mais prudente para se aguardar posteriormente um avanço da economia. Amanda. Não, sim, talvez até seja o mais provável, né, que o mercado está esperando, mas é importante saber que tem pessoas que têm personalidades importantes, né, já defendendo, já vendo um espaço para uma queda maior de meio ponto percentual. E é muito interessante também porque vai ser a primeira reunião da qual participarão os dois primeiros nomeados do governo Lula para o Copom, que são Gabriel Galípolo e Ailton Aquino, são os dois diretores novos. Vai ser interessante saber como eles se posicionarão. Isso provavelmente só saberemos quando vier a ata do Copom. Daí deve haver uma divergência, uma parcela do Copom apostando defendendo o corte de 0,25 e uma outra parcela defendendo um corte mais ousado de meio ponto percentual. Então, a gente já viu isso na reunião passada, que houve uma cisão, uma divergência, e é possível que haja dessa feita de novo, e vai ser interessante observar como esses dois novos aí diretores se comportarão. Capês, rapidinho. Sim, é muito feliz essa lembrança que a Amanda traz. Realmente há pessoas muito preparadas que colocam. A minha fé vai, nesse momento, no Roberto Campos Neto, pelo fato de ele estar mais imparcial, mais afastado do cenário político, e acho que ele pode ter uma visão um pouco mais calma, fria de todo o contexto. Mas, como disse a Amanda, é uma questão de visão, uma questão de opinião.